Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e a nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 19, 28 de março de 1926. Como viver no querer divino, todos os bens ficam concentrados na alma. A finalidade primeira da redenção foi o fiat divino. Tendo recebido a Santa Comunhão, estava chamando a todos. A minha Rainha Mãe, aos santos, ao primeiro homem Adão, com o séquito de todas as gerações, até o último homem que virá sobre a terra, e além de todas as coisas criadas, a fim de que todos, junto comigo, prostrados à volta de Jesus, adoremo-lo, abençoá-lo e amá-lo, a fim de que a Jesus nada lhe faltasse em torno de todas as obras que saíssem das suas mãos. Nem um só coração que pulsasse, nem um sol que resplandecesse, nem a vastidão do céu azul adornado de estrelas, nem o mar que murmura, nem sequer a pequena flor que eleva seu perfume. Tudo e a todos gostaria de concentrar em torno de Jesus, hóstia, a fim de que lhe rendessem as honras devidas. Então a Luísa, ela está aqui reparando, né? Fazendo a reparação por todos, por toda a criatura, e aí para reparar, ela não somente repara os pecados, né, das criaturas do passado, presente e futuro, mas ela também dá a correspondência de amor a Deus por tudo que Ele criou, né, por tudo criado, tanto para as criaturas, tanto quanto para a criação, né? Ela não deixou passar nada, nem sequer uma folhinha, né, uma grama, uma florzinha, como fala aqui. Ela deu a sua correspondência de amor em cada coisa que Deus criou, né? Porque em cada coisa criada por Deus está a manifestação do seu amor para com o homem. E se Ele criou, né, a natureza, foi para o homem, né, pensando no homem, em amor ao homem. Se Ele cria o homem, né, é para comunicar o seu amor, a sua beleza. Então, é amor demais de Deus envolvido em tudo que Ele doou, né? Na vida do homem, na criação. E o homem não dá de volta esse amor que Deus colocou, né? Deus transbordou para fora todo esse amor e o homem não corresponde com todo esse amor. O homem ingrato, né? O homem ingrato. Então, o que a Luísa está fazendo? A Luísa está correspondendo por todos e por tudo que Deus nos deu de bom, por tudo que Deus fez por nós, para nós e com amor a nós. É essa correspondência que ela dá, né? Ela não deixa nada para trás, nem um vento, né? Nem um pulsar do coração, nem um sol que resplandece, nem a vastidão do céu azul adornado de estrelas, nem o mar que murmura, nem sequer a pequena flor que eleva seu perfume. Tudo e a todos gostaria de concentrar em torno de Jesus, hóstia, né? Ali, quando ela recebe Jesus na Santa Comunhão, ela repara por todos, ela dá o amor a todos. Porque Jesus ali já deu tudo para o homem, né? Tudo ele já tinha dado. Mas o homem foi ingrato. E ele queria estar com esse amor para com o homem, né? Nessa unidade da vontade divina, nessa reciprocidade, né? De dar e receber. Mas o homem, com o pecado, cortou essa ligação. Então, o que Jesus faz? Jesus se dá na hóstia consagrada, ele se aniquila, né? O aniquilamento total de Jesus, que se faz presente no pão e no vinho, também por amor ao homem. Está ali por amor. E aí a Luísa reconhece o amor de um Deus, né, que se faz pão ali, se faz presente no pão para mostrar o quanto o ama. E por misericórdia, né, por reconhecer que o homem não é nada sem ele. E é a forma que ele consegue dar, já que ele não pode dar, porque o homem não quer, né, receber ele em si, então ele se dá, ele se aniquila e se dá no pequeno pedaço de pão, e no pouco de vinho. Ele se faz presente para encher o homem de vida, de graça, de força, para que o homem assim consiga
né? Alcançar um dia a glória eterna, alcançar a vontade eterna, né? De uma forma ou de outra, Ele quer que o homem chegue a alcançar essa vontade eterna. Se não aqui na terra, que era o desejo dele, né? Mas infelizmente nem todas as almas vão alcançar essa vontade plenamente na terra. Mas Ele dá a graça, né? De, pelos sacramentos, a alma poder um dia contemplar essa vontade eterna, nem que seja no céu, né? E a misericórdia pura de Deus, misericórdia pura de Jesus, que se aniquila para salvar o homem, né? Para socorrê-lo, para dar a vida, dar a eternidade ao homem. E ela continua: agora, enquanto eu fazia isso, parecia-me que Jesus era feliz ao olhar para todas as gerações e as suas coisas em torno dele. E estreitando-me a si, disse-me: minha filha, como estou contente ao ver em torno de mim todas as minhas obras. Sinto-me restituir a alegria, a felicidade que lhe dei ao criá-las. E eu lhe retribuo com nova felicidade. Este é o grande bem que contém e leva a minha vontade. E em quem vive nela concentra os bens de todos nela. Porque a minha vontade não há bem que não leve e vincula a alma a todos e a tudo o que a ela pertence. Então, a Luísa fazendo as reparações, né? Amando a Deus por todas as criaturas, passado, presente e futuro, né? E dando a correspondência de amor por tudo que Deus nos deu de bom pelo seu amor, ele se sente feliz, né? Como ele fala aqui, ó, sinto-me feliz por restituir a alegria, a felicidade que ele dei ao criá-las. Então, quando Luísa dá essa reparação, né, dar o amor a ele, ele sente essa felicidade que ele deu para o homem ao criar. É porque a Luísa pega todas as criaturas e leva para essa vontade eterna, né? Para esse ato eterno. Então ele recebe, por meio de Luísa, ele recebe o te amo, né? O eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te quero, de cada criatura. Né? De cada criatura. Ela consegue reparar por cada criatura, dar por cada criatura. Né? Que coisa grandiosa. Assim que se a criatura não se houvesse subtraído do meu querer, eu devia encontrar a todos em uma e a cada uma em todos. Então, encontrar a todos em uma, né, em Luísa, que é uma só pessoa, se ela fazer essa reparação completa, né, por tudo e por todos. Então, naquele ato de reparação de Luísa, de amor, né, de estar na vontade de Deus, ela fazendo essa reparação, ele vai encontrar em Luísa todas as criaturas, né? Aí encontrar todos em uma e a cada uma em todos. E a cada e cada uma em todos, todos em uma e cada uma em todos. Então, cada pessoa vai estar em todos ali, né? Em todos juntamente ali, todas as criaturas. Então, a Luísa, ao mesmo tempo que ela dá, né, essa felicidade a Deus, de que ele encontre todas as criaturas dela, também se encontra todos na Luísa e a Luísa em todos. Né? E isso só na divina vontade, essa graça. Teus bens, a luz, a força, a ciência, o amor, a beleza, deviam ser comuns a todos. Não devia haver nem teu, nem meu. Então, tudo o que Deus contém, que Deus é, né? Ele quer nos comunicar. Então, devia estar presente em todas as criaturas, né? A luz, a força, a ciência, o amor, a beleza. Deviam ser comuns, é uma coisa comum, né? E a gente sabe que é tão difícil, principalmente na santidade divina, não. A gente alcança, mas na santidade humana é muito difícil, né? Possuir virtudes, né? Não é comum, é um esforço violento, né? Que os santos passados faziam para viver as virtudes, para serem justas, para serem santas, né? Fazer um esforço tremendo. E aí ele fala que se não tivéssemos pecado,
isso, né, o fato de possuir belezas, ciência, amor, né, devia ser comum em nós. Aí, ó, deviam ser comum a todos. Não deveria haver nem teu nem meu, nem na ordem natural, nem na ordem espiritual, né? Nem na ordem natural do ser humano, nem na ordem em que diz respeito ao espírito, né? Não deveria existir nem teu nem meu. Tudo, tudo estava em comum, ó. Cada uma das criaturas poderiam tomar quanto quisesse. Símbolo do sol devia ser a vida humana em minha vontade. Que todos podem tomar a luz, porque quanto queiram, sem que a nenhum lhes falte. Então, isso é a vontade de Deus em nós, né? Deveria ser a vontade de Deus em nós. Quando a gente vai para o sol, a gente toma a luz do sol assim, o tanto que a gente quiser tomar. Não é? Quem quiser tomar mais, pode descobrir mais o corpo, tomar sol. Quem não quiser tomar tanto, né? Sai um pouco do sol, fica na sombra, não é? Mas quanto mais você se expõe ao sol, mais sol você toma, né? E assim seria também a santidade divina. Quanto mais a correspondência à divina vontade, né? A essa santidade divina, mais, mais o grau, né? Seria aumentado, né? Aí entraria a questão dos graus, de santidade dos graus na divina vontade. O que faz essa santidade de graus, né, que existe na divina vontade? É a nossa correspondência. Quanto mais a gente corresponde, quanto mais a gente se expõe no sol, né, mais sol a gente toma. Quanto mais a gente se corresponde com a vontade divina, né, mais a gente, o grau, eleva-se o grau, né, na divina vontade, na santidade da divina vontade. É a nossa correspondência que faz com que a gente ultrapasse, né, suba os graus. Mas como se subtraiu de minha vontade, os bens, a luz, a força, o amor, a beleza, ficaram divididos, e como incompletos entre as criaturas. Então, tanto é que ninguém consegue possuir tudo. Tem um texto no livro do céu que ele fala assim, que teve os santos, né? Teve alguns santos que uns tinham uma virtude da paciência, né? Uns eram conhecidos pela paciência, outros pela humildade, outros pela caridade. Então, assim, cada um tinha ali uma virtude, um fator, né? De santidade ali, pelo qual era conhecido. Mas ele fala que não. Mas como se subtraiu de minha vontade, os bens, a luz, a força, o amor, a beleza ficam divididos, né? Cada um tem um pouquinho ali. E como incompletos entre as criaturas, né? Totalmente incompleto. Ninguém consegue ter tudo, toda beleza. Tem sempre uma falha, tem sempre uma imperfeição, não é? Sempre deixa a desejar, porque não está completamente na vontade de Deus, né? Que é toda santa, toda pura. Por isso não houve mais ordem, por isso não houve mais ordem, nem harmonia, nem verdadeiro amor, nem para Deus, nem entre eles, não é? Por isso, porque a gente não está conectado com a vontade de Deus, não existe mais ordem, né? Existe uma grande desordem. Aí entra a palavra de São Paulo, né? Ao mesmo tempo que ele fala, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, a gente dá para perceber, assim, que ele fala, às vezes dá para entender que ele vivia na divina vontade, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas se nós formos em outro trecho, né, da Bíblia, a gente vai ver ele falando assim, eu faço, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Então a gente vê que existe uma luta aí, né? Existe uma luta, como fala aqui. Ele não consegue, né? Ter essa firmeza, essa constância. Ele quer fazer o bem, mas ele não consegue, né? Às vezes ele faz o mal que ele não quer. Então existe uma inconstância própria da vontade humana, sinal de que possui a vontade humana. Então esse Cristo que vivia nele não era, né, essa vida divina, era a graça de Deus que estava ali nele, né? Mas não era essa vida divina como um dom. Por isso que ele sente essa fraqueza, né? Ainda ele sentia ainda, apesar de ser tão santo, né, de ser um grande homem, né, que se doou totalmente a Deus, ele sentia ainda o peso das paixões, né? Sentia o peso das paixões ainda. Então, por isso que ele fala, nem para Deus, nem entre eles, né? Ó, se o sol pudesse ser dividido
Oh, se o sol pudesse ser dividido em tantos raios, separando-se do centro da luz. Estes raios solares acabariam se tornando trevas. E o que seria da Terra? Ah, certamente nenhum poderia ter tido mais uma luz, toda sua e toda para si. Assim foi da minha vontade. O homem, ao subtrair-se dela, perdeu a plenitude dos bens, a plenitude da luz, da força, da beleza. Então, Deus é tudo, né? Deus é pleno em tudo, Deus é perfeito em tudo. E se ele na divina vontade, ele comunicava a Adão sua beleza, sua graça, sua santidade, então ele comunicava em plenitude, né? E o homem recebia, ele dava tudo que ele tinha ali, né? Que não se esgota, né? A gente sabe que não se esgota. Mas o homem conseguia captar, não tudo, né? Mas ele conseguia captar a beleza de Deus, a força de Deus, a plenitude de Deus, a graça de Deus, o tanto quanto ele poderia, né? O quanto ele seria capaz na sua limitação, né? Porque ele é limitado, não é Deus, Deus é ilimitado, mas o homem é limitado, então ele absorve, né? Conforme a sua capacidade, mas estava ali, né? Aí, o homem ao subtrair-se dela perdeu a plenitude dos bens. Deus dá em plenitude e o homem recebe aquilo que pode, né? A plenitude da luz, da força, da beleza, etc. E por isso foi obrigado a viver como privações. Por isso foi obrigado a viver com privações. Por isso se atenta. Teu viver e meu querer seja contínuo, a fim de que tu contenhas tudo e eu encontre a todos em ti. É importante, né? Ser atento. Ser atento. Ser atento, eu acho que basta. Porque não é, o ser atento não é ficar toda hora, vem divina vontade reinar em mim. Não é falar com a boca, não é? Esse ser atento não é falar com uma boca, mas é o desejar de toda a alma, né? De toda vontade, vamos dizer assim, desejar amar a Deus, corresponder a Deus, né? Não ofendê-lo, estar com Ele, é desejar estar nele, não desejar mais nada, não querer mais nada, né? Porque não, aquilo que você já viveu não te interessa mais, você não tem interesse por mais nada. Então você deseja a Deus. Eu acho que aí está o segredo da atenção, né? Porque eu creio que a atenção não é você ficar falando toda hora, né? Vem divina vontade. Porque às vezes pode ser da boca para fora, mas a atenção é o desejo. É o desejo de tudo que você estiver fazendo ali, né? Estou fazendo um ato ali, aqui, e eu estou ali desejando dentro do meu coração, né? Fazer a vontade de Deus, amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, todo o meu entendimento, minha inteligência, amá-lo, 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 amá-lo sempre mais. Então, isso é a atenção que ele quer, esse desejo. Tanto é que Jesus fala que é o desejo, né, que nos coloca na divina vontade. É a intenção. Então, esse desejo é a intenção de estar com ele. E quando a gente tem esse desejo, a gente quer a todo instante, né, corresponder, né, com essa graça, com essa vontade divina dentro de nós. Depois estava pensando em mim. Se tanto bem contém o verdadeiro viver na suprema vontade, por que minha Mãe Celestial, que era toda a vontade de Deus, não conseguiu junto ao suspirado Redentor o fiat voluntas tua, como no céu assim na terra, e assim fazer regressar o homem naquele fiat supremo de onde saiu, para dar novamente todos os bens e o fim pelo qual tinha sido criado? Muito mais que ela, sendo toda a vontade de Deus, não tinha nenhum alimento estranho a Deus, portanto possuía a mesma potência divina e com esta tudo podia conseguir. Então ela questionando, né? Por que Nossa Senhora, né? Sendo ela quem foi pura, santa, imaculada Conceição, a mãe do próprio Deus, que carregou o próprio Deus no seu ventre, né? Que viveu plenamente na vontade divina. Ela coloca aqui, ó, que era toda a vontade de Deus. Por que ela não conseguiu junto ao suspirado Redentor o fiat voluntas tua, né? Com certeza ela deve estar se questionando assim, ela deve estar se comparando com Nossa Senhora, né? Eu, pecadora, eu, uma pequena, miserável, né? Um nada. Por que eu tenho que conseguir? Por que ela não conseguiu, né? Com certeza deve ser esse questionamento
que ela está na cabeça, né? Muito mais que ela, sendo toda a vontade de Deus, não tinha nenhum alimento estranho, né? Ela não tinha nada que a separasse de Deus, não tinha nada que a subtraísse do seu Criador. Era o sol, resplandecia o sol, que era a divina vontade, estava nela. Então não tinha nada de estranho. Tanto é que ele se fez, Jesus fala, né? Que o que fez ele descer, né? E fazer morada ali no ventre de Maria, não foi a Imaculada Conceição, né? Não foi a sua virgindade, não foi as virtudes dela. Isso era muito pequeno, é muito bom, mas não bastava, não é suficiente para ele se fazer presente. Foi a vida divina nela, né? Não tinha nada de estranho. Então, o ventre de Maria era céu para Jesus. Então, ele pôde ali implantar a sua vida divina, né? Continuar, porque não tinha nada de estranho a Deus. Portanto, possuía a mesma potência divina, e com esta tudo podia conseguir. E meu doce Jesus, movendo-se de novo dentro de mim, suspirando, acrescentou: Minha filha, tudo o que a minha mãe fez e tudo o que eu fiz na redenção, sua finalidade primária era o meu fiat. Era que o meu fiat reinasse sobre a terra. Então, tudo o que ela fez, minha filha, tudo que minha mãe fez e tudo que eu fiz na redenção, a finalidade foi que o fiat reinasse sobre a terra, né? Porque ele não faz o trabalho de vez, né? É aos poucos. Ele tem paciência. A gente tem essa questão do tempo aqui, né? O tempo nosso é a gente tem esse tempo cronológico e Deus não, né? Deus é eterno. Deus não tem pressa, é no tempo dele, né? Ele sabe quando convém fazer as coisas. E nós é que ficamos apavorados, né? No caso, a Luísa estava aí. Por que que não foi no tempo dela, né? Mas ele sabe o que fazer, né? E como ele conduz as coisas. Não seria nem decoroso, nem verdadeiro amor, nem grande magnanimidade, nem muito menos agir como aquele Deus que era, se vindo ao mundo, eu devesse e quisesse dar às criaturas as coisas mais pequenas. Deixa eu voltar aqui de novo, perdi. Não seria nem decoroso, nem verdadeiro amor, nem grande magnanimidade, nem muito menos agir como aquele Deus que era, se vindo ao mundo, eu devesse e quisesse dar às criaturas a coisa mais pequena, como eram os meios para salvar-se, e não a maior coisa, como era a minha vontade, que contém não só os remédios, mas todos os bens possíveis que há no céu e na terra, e não só a salvação e a santidade, mas aquela santidade que a eleva à própria santidade do seu Criador. Oh, se você pudesse penetrar em cada coração, em cada oração, ato, palavra e pena de minha divisível mãe, você encontraria dentro de si o fiat que suspirava e pedia. Se pudesse penetrar dentro de cada gota de meu sangue, em cada coração eu, respiro, passo, obra, dor e lágrima, encontrarias dentro o fiat que tinha a supremacia, que suspirava e pedia para as criaturas. Mas enquanto o fim primário era o fiat, minha bondade devia descer ao fim secundário e quase fazer como um mestre que, enquanto possui as ciências mais altas e poderia dar lições nobres e sublimes dignas de si, como os escolares são todos analfabetos, deve abaixar-se e dar lições de ABC. Olha que interessante, né? Ele dizendo aqui que o fim primário era o fiat, né? O que ele queria era o fiat, né? Mas enquanto o fim primário era o fiat, mas ele sabia que o homem não era capaz de compreender, não é? Imagine aí, se hoje está difícil o pessoal, a igreja compreender, né? As pessoas da igreja compreender o que é esse fiat, essa vontade de Deus. Está todo mundo no seu mundinho, na sua santidade humana, então eles não compreendem, não querem compreender. Acham absurdo, né? Não cai na cabeça deles. Imagine lá no tempo de Jesus, os apóstolos, que ainda viviam lá esperando o Messias, né? Que ia vir libertar o povo de Israel, que ia ser o rei, que ia sentar no trono lá e agir ali em defesa dos pequenos, dos oprimidos, né? Então, imagine o quanto a mentalidade deles estava fechadas, né? Estava com esse pensamento de que seria um rei, aquele que viria salvar Israel, né? Do poder
dos poderosos, das mãos dos poderosos. Então, assim, eles não tinham capacidade nenhuma de compreender o fiat voluntas tua. Então, o desejo era o fiat voluntas tua. Ele veio com esse desejo primário. Mas a bondade dele era tanta, né, de entender que nós somos miseráveis, que eram pequenos, eram ignorantes, né? Então, assim, a bondade devia descer ao fim secundário, ao plano secundário, e quase fazer como um mestre, que enquanto possui as ciências mais altas, poderia dar lições nobres e sublimes dignas de si, como os escolares são todos analfabetos, deve-se abaixar a dar lições de A, B e C. Então, olha como que é forte isso aqui, né? Ele vem, deveria dar o recado primário, né? Fazer aquilo que era primário, que era o fiat voluntas tua, mas por bondade, por saber que eles não tinham capacidade de compreender, ele vem ao fim secundário. E aí como é que ele faz? Ele faz como um mestre, que é sábio, possui ciências altíssimas, altíssimas, altíssimas. E poderia, como ele fala, dar lições nobres e sublimes, dignas de si, né? de um grande sábio, de um grande conhecedor, né? Mas o que ele faz? Ele se abaixa. Ele se abaixa na sua sabedoria, né? Com tudo aquilo que ele sabe, que ele traz de entendimento, ele se abaixa para ensinar o quê? O ABC. Né? A gente sabe que o ABC é quando a criança está ali sendo alfabetizada, né? Que letrinha é essa? A, B, C. Então é todo um processo que ela vai passar para adquirir o conhecimento, né? Chegar a ser alfabetizada, né? Letrada. Então tem um processo. E Jesus está dizendo aqui que a humanidade precisava passar por esse processo, né? Para chegar ao fiat voluntas tua, que é o processo primário, né? O fim primário. Aí, ó, dá lições ABC para poder, pouco a pouco, chegar à finalidade primária. A lição do ABC ia ser dado pouco a pouco. Imagina aí, 2000 anos já, né? 2000 anos desse ABC, dessa alfabetização da criatura, do povo cristão, sobretudo. Quanto tempo de alfabetização para que chegássemos à finalidade primária de dar as lições da ciência que possui para fazer outros tantos mestres dignos de tal mestre. Então ele, olha que coisa forte, né? Ele vem dar a ciência. Aí, ó. Vou voltar aqui de novo, cheios profundos aqui. Para poder, pouco a pouco, chegar à sua finalidade primária, que é o fiat voluntas tua, de dar as lições da ciência que possui. Ele iria dar as lições da ciência que ele possui, a sabedoria que ele possui, para fazer outros tantos mestres dignos de tal mestre. Então ele quer fazer mestres, não é? Ele não quer fazer servos. Ele quer filhos que compreendam, que tenham sabedoria no grau altíssimo. Que sabedoria? A sabedoria do próprio mestre. Aí, ó. Outros tantos mestres dignos de tal mestre. Então é a sabedoria do mestre que ele quer dar. Quer dar tudo, não é? Não quer que eles fiquem mendigando coisinhas pequenas, né? Quantos hoje mendigam tantas coisas pequenas, né, na sociedade humana? É cura, milagres, moções, né? Arroubos, êxtase, línguas. Então eles querem isso, né? E aí faz de tudo, faz novenas, faz penitências para receber aquilo que o mestre tem de pequeno para dar, né? Que é o secundário. Quando na verdade, de fato, né, ele tem sabedoria, ciências altíssimas do próprio mestre que ele quer comunicar. Ele fala: se este mestre não se quiser rebaixar a dar lições de estudos inferiores e quiser dar lições de sua alta ciência, os escolares, sendo analfabetos, não o teriam entendido. Imaginem uma professora chegar em crianças que não são alfabetizadas ainda, né? E já lendo tudo, blá, 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 blá. A criança vai entender o quê? Vai ficar totalmente perdida.
baratinada, porque ela não sabe do que se trata, não é? Então ele não podia chegar nessa condição, né, de um conhecimento tão altíssimo e chegar, né, já falando. Eu quiser dar lições de sua alta ciência, os escolares sendo analfabetos. Então, as criaturas, né, o povo daquela época era analfabeto. Não conseguiam esse entendimento, jamais eles não teriam esse entendimento. Não teriam entendido e confundidos por tantas ciências ignoradas por eles, o teriam deixado. E o pobre mestre, por não ter querido baixar-se, não deu nem o pequeno bem de sua ciência, nem o grande. Então, se ele fizesse um trabalho do Fiat Voluntas Tua na época que ele veio, ele estaria jogando meio que pérolas aos porcos, né? Vamos dizer assim. Porque é pérolas, o entendimento da divina vontade é tesouro. Então você tem que fecundar a terra, né? Fecundar, tem que cuidar da terra para jogar a semente. Então, se a gente joga a semente e aquele terreno não está pronto, não vai produzir fruto. Eles têm que estar pronto, né? E do pobre mestre, por não ter deixado baixar-se, não deu nem pequeno bem de sua ciência, nem grande. Agora, minha filha, quando eu vim à terra, as criaturas eram todas analfabetas nas coisas do céu. Imagine aí, totalmente analfabetas. Não tinha ainda vindo aí o Filho de Deus para se revelar, né? Para revelar o Pai. Então, eram analfabetos. Viviam do Antigo Testamento na espera desse grande Messias, né? Desse libertador. E se eu tivesse querido falar do Fiat e do verdadeiro viver nele, teriam sido incapazes de compreendê-lo. Porque Jesus veio, precisou fazer milagres, mostrar verdadeiramente assim esse lado dele, né? De que ele estava ali no meio, de que algo concreto, né? Ele mostrou algo concreto, de que ele fazia curas, né? De que ele tinha poderes, de que ele falava perfeitamente bem, né? De que ele convencia as pessoas. Então, eles tinham algo concreto ali, né? Tocava os milagres, tocava de todas as formas, né? Do que Jesus era, da forma que ele se manifestava. Então, era concreto, era visível aquilo que eles viam, né? Jesus trazia. A divina vontade já não é. A gente sabe que não é. Não é essa santidade de milagres, de curas, né? De prodígios, de êxtases, esses êxtases que a gente vê, né? É um êxtase diferente. De entrega da alma ao seu amado, mas uma entrega constante. Não é uma entrega de momento, não é um êxtase de momento. É um êxtase constante, de estar totalmente apaixonada, entregue nas mãos do Senhor. Eu tivesse querido te falar do Fiat e do verdadeiro viver nele, teriam sido incapazes de compreendê-lo e não conheceriam o caminho para viver, vir a mim. Imagine falar do Fiat, né? Que é algo mais que abstrato, né? Como eu falei. Não tem milagres, não tem nada. Ele viria falar de algo bem abstrato para eles. Eles não podiam tocar, nem ver, nem sentir. Então eles não seriam capazes de compreender essa mensagem do Fiat Voluntas Tua, jamais. Dessa vida divina, sem ter passado, sem ter visto o Salvador, sem ter visto as curas, os milagres, os prodígios, sem ter visto, né, o Salvador entre eles. Vendo o Salvador, sem ter visto o Salvador morrer, ressuscitar, né, aí a ressurreição de Jesus. Então eles não teriam maturidade nenhuma para crer, para acreditar. E para dar credibilidade a essas palavras de Jesus, do Fiat Voluntas Tua, porque não era concreto para eles, né? Então, não é assim que a gente faz com a criança, a gente parte do concreto para chegar ao abstrato, né? A gente que faz, que é professor, entende, né? Que para você levar o conhecimento para a criança, para a aprendizagem da criança, você tem que partir do concreto, daquilo que a criança vive, daquilo que ela pode tocar, né? Manusear, para chegar ao conhecimento abstrato. Foi isso que Jesus fez. É o mestre, de fato, né? É o mestre dos mestres. Ele trouxe primeiro o concreto, para depois trazer o abstrato, daquilo que não se toca, se sente, né? Se sente, se entende, se vive com a inteligência, com as três potências da alma.
Em sua maior parte eram coxos, cegos, doentes. Devia ter me abaixado nos vestidos da minha humanidade, que cobriam aquele fiat que queria dar. Emanar-me com eles, misturar-me com todos. Então ele devia se abaixar. Eles deviam tocar o Cristo, sentir o Cristo, ver o Cristo, apalpar o Cristo, né? Ele fala, devia irmanar-me com eles, misturar-me com todos. Ele se misturou ali com todos, para poder ensinar as primeiras noções, o ABC do Fiat Supremo. Era o ABC, então desde já foi o Fiat Supremo, foi o Fiat, mas foi o ABC, né? Foi o concreto, aquela parte concreta, que eles podiam tocar. E tudo o que eu ensinei, fiz e sofri, não foi outra coisa que preparar o caminho, o reino e o domínio à minha vontade. Não foi isso que João Batista fez, né? Preparou o caminho para que Jesus viesse. Então Jesus também prepara o caminho, né? O reino e o domínio da divina vontade. Ele preparou na sua redenção, né? No reino da redenção. Este é o costume em nossas obras, fazer as coisas menores como ato preparatório às coisas maiores. Então, sempre faz as coisas menores como ato preparatório para as coisas maiores. Como ele fez na Luísa, né? Primeiro ele começou na Luísa, trabalhando nela a santidade humana, para depois de trabalhar a santidade divina. Então, ele começa pelo menor, para chegar ao maior, né? Não fiz... Olha eu aqui, ele fala aqui, ó. Não fiz contigo outro tanto? Foi o que ele fez com ela, né? Ao princípio não te falei do Fiat Supremo, nem da altura nem da santidade a que eu queria que você chegasse em meu querer. Nem te fiz nenhuma menção da grande missão a que te chamava. Realmente não fez, né? Ela achou que fosse por pouco tempo que ele queria estar fazendo esse trabalho nela. Ela disse Fiat sem até entender, né? Depois que ela percebeu que seria por toda a vida dela. Então, ele não falou tudo o que ele iria fazer. Ele foi fazendo aos poucos, né? De forma crescente. Senão que te tive como a uma pequena menina, com a qual eu me deleitava em te ensinar a obediência, aqui a santidade humana, né? Ele se deleitava em ensinar para ela o ABC, né? Já da divina vontade, né? Mas assim, passando pela santidade humana, para chegar na divina vontade, né? Como dom. A te ensinar a obediência, o amor ao sofrer, o desapego de tudo e de todos, a morte a teu próprio eu. E conforme tu te prestavas, eu me alegrava, porque via em ti preparado o posto onde colocar o meu fiat e as lições sublimes que pertenciam à minha vontade. Então, conforme ela se prestava, né? Ela correspondia, ele se alegrava. Porque estava vendo ali já nela a realização do fiat divino, né? 20 fiat voluntas tua. Assim foi na redenção. Tudo foi feito com a finalidade de que o fiat pudesse de novo reinar. Então, toda a redenção foi pensando no fiat, que o fiat reinasse de novo. Foi esse o propósito da redenção, para que o fiat reinasse. Toda a redenção foi que o fiat pudesse de novo reinar na criatura, como quando a tiramos de nossas mãos criadoras. Nós não temos pressa em nossas obras, porque temos não somente os séculos, mas toda a eternidade à nossa disposição. Aí ele falando, né, que não tem pressa nas obras, porque ele tem toda a eternidade. A gente tem esse tempo, né? Ele vive nesse tempo cronológico aqui, a gente tem a pressa da gente, mas ele não tem, porque ele vive na eternidade. Ele tem toda a eternidade para fazer, né, cumprir aquilo que a vontade divina deseja que se cumpra, né? Mas toda a eternidade à nossa disposição, por isso vamos a passo lento, mas com o nosso triunfo, primeiro preparamos e depois fazemos. Não por haver me regressado ao céu,
Não por haver-me regressado ao céu, minha potência diminuiu de como era quando estava na terra. Minha potência é sempre igual, tanto estando no céu como na terra. Não chamei e escolhi a minha mãe, estando em minha pátria celestial? Assim te chamei e escolhi a ti como aquela mesma potência, que nenhum pode resistir-me para o suspirado fiat. Mas bem te digo que, para obter isso, tu tens à tua disposição coisas maiores e mais importantes que não as teve minha amada mamãe. Por isso tu és a mais feliz, porque ela não teve uma mãe. Nem as suas obras por ajuda para conseguir o suspirado redentor. Então, está dizendo aqui que a Luísa é feliz, né? Aqui, voltar de novo aqui, ó. Por isso tu és feliz, porque ela não teve uma mãe. Nossa Senhora não teve uma mãe como a Luísa tem, Nossa Senhora, né? Para estar ajudando. Então, praticamente foi a Nossa Senhora a divina vontade nela. Então, não teve ajuda da mãe do céu. E a Luísa está tendo a ajuda da Nossa Senhora. Nem as suas obras por ajuda para conseguir o suspirado redentor. E a Luísa já teve as obras de Nossa Senhora como ajuda para conseguir o suspirado redentor, né? Mas só teve o cortejo dos atos dos profetas, dos patriarcas e dos bons do Antigo Testamento, e dos grandes bens previstos do futuro Redentor. Então, Nossa Senhora obteve aqui, né? Como ele fala, os cortejos dos atos dos patriarcas, dos profetas e dos bons do Antigo Testamento. Ela pôde trazer. Mas a Luísa, ele fala, mas tu tens uma mãe que viveu plenamente na divina vontade por ela. Então, essa é a diferença da Luísa para a Nossa Senhora. A Nossa Senhora não teve, né? Não teve uma mãe. Só os atos dos patriarcas e dos profetas. Já a Luísa é feliz porque tem uma mãe agora com quem contar e que viveu plenamente a divina vontade. Mas tu tens uma mãe e todas as suas obras por ajuda. As obras de Nossa Senhora, as reparações de Nossa Senhora, né? Todas as reparações que ela fez, todo o amor que ela correspondeu. Então, é uma ajuda para a Luísa. Mas tu tens uma mãe e todas as suas obras, as obras de Nossa Senhora, ajudarão a Luísa, ó. Terão todas as suas obras por ajuda. Tens as ajudas, as penas, as orações e a mesma vida, não prevista, mas realizada do teu Redentor. E até de Jesus ela tem, né? As penas, as orações e a mesma vida não prevista, mas realizada do seu Redentor. Não há bem nem orações que tenham sido feitas ou feitas na igreja que não estejam contigo para te ajudar a obter o suspirado fiat. Olha que interessante, né? Deixa eu ler de novo aqui. Não há bem nem orações que tenham sido feitas ou feitas na igreja que não sejam contigo, não estejam contigo para te ajudar a obter o suspirado fiat. Então, todas as nossas orações, mesmo aquelas que não são feitas na divina vontade, mas são orações, né, na santidade humana, todas essas orações estão com a Luísa para obter aí o fiat voluntas tua. Então, Deus não perde nada, Jesus não perde nada. Tudo ele consegue aproveitar, né, para que o reino se estenda sobre a face da terra, né, para que se faça, né, o fiat voluntas tua. E como tudo o que foi feito por mim, pela Rainha do céu e por todos os bons, o fim primário era o cumprimento da minha vontade. Os atos, né, por isso que Nossa Senhora recebe os atos dos patriarcas, né, dos profetas, porque também os atos dele, mesmo sendo na santidade humana, né, a santidade humana era, o fim era esse, o fiat voluntas tua. Então ela recebeu todos os atos bons, né, de Moisés, de Abraão, de Isaac, Nossa Senhora recebeu todos esses. Já a Luísa recebe também dos profetas, né, de todos esses atos bons que eles fizeram, mas também recebe da Mãe de Deus e recebe do próprio Cristo todos esses atos bons para fazer também, né, os dela, para fazer os dela. E como tudo o que foi feito por mim, pela Rainha do céu e por todos os bons, o fim primário era o cumprimento da minha vontade. Por isso tu está contigo. Por isso tudo está contigo, para implorar a realização da sua finalidade.
Por isso seja atenta. Eu estarei junto contigo. Também minha mãe não estará sozinha. E também minha mãe não estará sozinha a suspirar o triunfo de nossa vontade. Olha, por isso tudo está contigo. Então tudo está com Luísa, Nossa Senhora, os santos do passado, né, Jesus na sua redenção, tudo está com Luísa. Para quê? Para implorar a realização da sua finalidade, que é o Fiat Voluntas Tua. Ele pede, seja atenta, eu estarei junto contigo. Também minha mãe estará contigo. Ela pode contar com Nossa Senhora. Ele fala, não estará sozinha a suspirar o triunfo de nossa vontade. E depois da Luísa, nós também suspiramos, né? O triunfo da vontade divina. O trabalho da Luísa, o que rendeu? Rendeu esses filhos da divina vontade, né? Que estão aí no meio de nós, que virão, né? Muitos, se Deus quiser, para que a vontade de Deus se estabeleça assim na terra como no céu. Amém, Fiat.